Perfeito. Vamos ao exemplo que vai resumir tudo isso. Presta atenção, vem comigo e me acompanhe, tá? Vem comigo. Ó só, o exemplo tá aqui. Sempre, eu não fiz slides, tá? Então, só peguei as imagens porque é mais o serviço de ter que ficar aqui apresentando os cálculos. Isso é o mais relevante do que simplesmente montar um slide bonitinho, tá? Olha, o que a gente precisa aqui para resolver isso. O enunciado está aqui, vamos ler junto. Leia aí comigo, né? Ó, o veneno das formigas contém um ácido fórmico. Já pega a estrutura do ácido fórmico aí, ó. HC... Opa, deixa eu só colocar isso aqui, né? Sempre no topo. HCOOH. É um pouquinho diferente, né, do ácido acético, tá? Mas HCOOH, tá? Ó, então você já pode também pensar, né, poxa, como que tem um hidrogênio ionizável só? Então isso daqui, quando está em meio aquoso, você pode esperar que vai gerar um hidrogênio só, né? E aqui, né? Fica melhor assim, vai gerar um hidrogênio só e, opa, vou apagar tudo isso daqui que fica melhor, um hidrogênio só, então HCCOH, isso aqui aquoso, mais água pra caramba, vai gerar o íon formato, tá? Por causa que é ácido fórmico, né? Então é o íon HCOO menos, isso aqui aquoso, e aqui nós temos um H mais aquoso, tá? Então esse daqui é o ácido fórmico, tá bom? Ácido fórmico. E esse é o esse é o íon formato. Beleza, o íon formato, ele é o quê? O que ele é? Você já pegou a ideia, né? Lembra que eu acabei de falar no último vídeo ali. Espero que você não tenha assistido há muitas horas atrás ou não tenha perdido o fio da meada. É um ácido orgânico, né? Um ácido orgânico, porque eu já me liguei ali que tem uma carboxila ali, né? Um ácido carboxílico é um ácido orgânico. Então, um ácido orgânico. Geralmente, a grande maioria dos ácidos orgânicos são ácidos fracos. Tá? Você não precisa nem ficar cogitando muito, claro. Como que você poderia saber que um ácido também é fraco quando, sei lá, não tiver um ácido orgânico, né? Tiver um outro ácido, saber se ele é fraco ou forte? Olhando o Ka, tá? Olhando o Ka, se o Ka for aí muito pequeno, já podem imaginar que ele é um ácido fraco, tá? Então, beleza. Mas aqui eu já indico, ó, é um ácido fraco, então o ácido fórmico, vou colocar aqui de maneira abreviada, o ácido fórmico é um ácido fraco. Um ácido fraco gera uma base conjugada forte, tá? Um ácido fraco gera uma base conjugada forte. Ah, mas como assim? Eu acabei de explicar lá, né? Então, ó, isso daqui é o ácido que vai interagir com a água. Mas aqui não está o equilíbrio, né? Mas eu coloco o equilíbrio para vocês, não tem problema. Ao invés de H+, eu também posso sempre escrever, que também é uma outra coisa que eu já comentei bastante, né? H3O+, né? Em aquoso. Isso aqui, esse H3O+, geralmente também se dissocia em H+, e H2O, tá? Mas tá aí, ó, então você já se ligou que o ácido fórmico aqui é um ácido fraco e é um ácido de Bronsted, então isso daqui, a água aqui está atuando como uma base de Bronsted, né? A base de Bronsted aceita o próton. Aceitou o próton, ela vai se tornar, então, a base de Bronsted vai se tornar isso dali, ó. A base de Bronsted vai se tornar o H3O+. A base se torna o ácido conjugado. Por quê? Porque
se você fazer o caminho inverso, você vai perceber que é o H3O+, que joga o hidrogênio para outra espécie. Mas a gente não está preocupado com isso, tá? Porque o que é o mais importante é o formato. O íon formato, né? Não estou falando do formato das coisas, tá? Entendeu o trocadilho? O íon formato, né? O íon formato, se eu tinha um ácido fraco, isso daqui, o formato, é uma base conjugada e é a base... aqui apaguei uma coisa que estava atrapalhando. É a base conjugada, tá? Então, ó, base conjugada do íon formato, aliás, a base conjugada do ácido fórmico é o íon formato, beleza? Íon formato. Eu nem terminei a primeira linha ainda, né? Que é o ácido da formiga, né? Antigamente faziam destilação das formiguinhas ali para conseguir extrair o ácido fórmico, né? E aí que vem também isso daqui, né? Aqui a fórmica, né? Tá aqui na minha mesa, é um polímero feito à base do ácido fórmico unido por consequência do formato. Beleza. Fórmica, do termo latim para formiga, beleza. Aí vem lá, né, que eu tinha até brincado em outro vídeo lá da fisicoquímica. Suponha que você trabalha em uma empresa farmacêutica, né? Desenvolvendo um antídoto de ação rápida e precisa estimar o pH no ponto estequiométrico da titulação do ácido fórmico, né? Só o Vili, que eu acho que não quer trabalhar na indústria, né? Uma vez o Vili comentou na sala, não quero, não me preocupo com a indústria, ele usou um outro termo, né? Eu quero ser servidor, legal, bacana, mas digamos que você é Vili aí que está me escutando, ou o restante da turma também queira trabalhar na empresa farmacêutica e resolver esse problemão. Olha só como vocês são, olha como é importante que você entenda isso, né? Então, beleza, você precisa saber, né, o pH no ponto estequiométrico da titulação do ácido fórmico. Pergunta: estime o pH no ponto estequiométrico da titulação de 25 ml de uma solução a 0,1 molar, né, 0,1 mol por litro de ácido fórmico com uma solução de 0,150 mol por litro de NaOH. Aqui eu peguei direto do livro, né? Aí o mol por litro está abreviado, ó, tem um Mzão ali, um Mzão meio diferente do que você já costuma ver, né? Tem um Mzão assim, mas isso ali é a definição de mol por litro, tá? É isso. Tá, e agora, né? Então, primeiro que note que você está aqui, ó. Você está fazendo isso. Melhor. O que é isso? A titulação de um ácido fraco, o ácido fórmico, né? Então, a titulação do ácido fórmico por uma base forte. Tá? É isso que você está fazendo. Já dá para prever qual vai ser o pH final? Dá. Prever, mesmo sem conhecer ali as características como o Ka do ácido e tal. Já dá para prever que o pH vai ser maior do que 7, tá? Por quê? Porque aqui está seguindo isso daqui. Mas você não precisa decorar isso, né? Você precisa entender isso. Essa que é a parte mais legal. Então, vamos entender como que isso vai acontecer. Primeira coisa de tudo, antes de resolver qualquer exercício, antes de fazer ali o mãos à obra, né? O que você precisa coletar? Colete informações que sejam relevantes para você resolver o exercício. Então, a primeira informação relevante já está ali. O ácido fórmico, o formato, isso aí já é algo que é relevante. Peguei aqui uma folha limpa, mas tem mais umas coisas relevantes. Você tem a base, que é a base forte, é o NaOH. Estou escrevendo ali embaixo, vai acompanhando. Você tem informações dela,
Você sabe quanto que você tem de concentração do NaOH? Eu vou colocar aqui. Sempre colchetes indica a concentração de uma espécie que está ali dentro do colchetes, né? Então, NaOH, você tem já a concentração 0,150 mol por litro. Tá? Essa é a concentração do hidróxido de sódio que está ali na bureta, beleza? Você sabe qual é o volume de NaOH? Não, né? Essa você não sabe. Por quê? Como assim? Como que se faz uma titulação? Você geralmente tem ali mais ou menos no Erlenmeyer, teu analito, tem uma noção mais ou menos da concentração do analito e também do volume do analito. O analito é o que vai no Erlenmeyer, a solução titulante é o que vai na bureta. Então, ó, vou até anotar isso aqui. Ó. Então, isso daqui é o que vai na bureta. Isso daqui é a tua solução titulante. Né? Então, você já sabe mais ou menos o que você tem na bureta. Você tem o ácido fórmico ali, né? O HCOOH. E você tem... Vou colocar um efeito especial aqui, né? Para ficar bonito aqui, vermelho, né? Você tem a concentração do ácido fórmico. Só vou colocar aqui de maneira abreviada ácido, mas você sabe que é o ácido fórmico, né? Você tem essa... Aqui fica legal assim. Você tem essa concentração? Tem, ó, 0,1 mol por litro. Tem ali, ó, é o início da última linha, né? 0,1 mol por litro de ácido fórmico. Você tem o volume do ácido fórmico, ó, volume do ácido? Tem, cara, tem. A minha cara aluna, meu caro aluno, tem, ó, estime o pH no ponto estequiométrico da titulação de 25 ml de uma solução de ácido fórmico. Então, ó, já na malandragem você já sempre faz a conversão para litro. 25 ml é 25 vezes 10 na menos 3 litro, tá? Isso daqui, então, tudo que eu fiz é o que está no Erlenmeyer. Né? E isso daqui é o teu analito, é o que você quer titular, né? Com a solução titulante. Beleza? Você já tem informações. Você já tem algumas informações. Você já sabe de onde você está partindo, sabe para onde quer chegar. Você sabe que tem um ácido fraco e você pode, então, consultar o valor da constante ácida desse ácido fraco. E você tem nas tabelas, sempre no final do livro, ou eu vou informar para você, no caso de uma avaliação. O Ka desse ácido é 1,8 vezes 10 na menos 4. Esse é o Ka. Da onde que eu tirei isso? Não está aqui mesmo. Mas, como eu falei, está em algum lugar, em algum livro, em apêndices, em tabelas do livro, eu encontro essa informação. Tá? Isso que é relevante para esse momento. Então, eu cheguei ao Ka. Bem, mas note que isso não é lá grande coisa, porque você não está falando que um ácido vai gerar uma base e essa base vai interferir ali no ambiente que ela está. Então eu preciso achar não o valor da constante de acidez, mas sim da constante de basicidade. Vou olhar no fundo dos seus olhos. Você precisa saber a constante de basicidade da base conjugada. É isso que você quer, tá entendendo? Porque o ácido é fraco, vai gerar uma base forte. É essa base que vai fazer o pH da solução subir um pouquinho, ou seja, se torna mais básico. Então, eu preciso levar em consideração o equilíbrio da base. E aí, aquele valor de Ka não me serve muito, porque eu quero saber o Kb.
a constante de basicidade e fazer os mesmos cálculos que a gente sempre fazia para um ácido fraco. Tem como saber o Ka, aliás, tem como saber o Kb através do Ka? Lembram lá que eu mostrei que a constante de autoprotólise da água, que tem um valor específico, né, 1 vezes 10 a menos 14, ele é igual ao Ka vezes o Kb. Portanto, 3 pontinhos, né, o Kb é igual ao Kw dividido pelo Ka. Entendeu a álgebra aí, né? Tranquilinho. O Kb é igual a quê? 1 vezes 10 na menos 14. Da onde eu tirei esse valor? 1 vezes 10 a menos 14 é a constante de autoprotólise da água. Tá? Esse valor é constante. Ele permanece ali. A água tem esse nível de dissociação, 1 vezes 10 a menos 14. Dividido pelo Ka. Eu tenho o valor? Tenho. Está ali, 1,8 vezes 10 a menos 14. 1,8 vezes 10... Na menos 4, desculpa, eu falei menos 14, mas eu anotei certinho ali, menos 4. Faz esse cálculo rapidinho ali, pega a tua calculadora e faz 1 vezes 10 a menos 14 dividido por 1,8 vezes 10 a menos 4. Isso te fornece o valor de 5,6 vezes 10 na menos 11. Pronto. Você tem o Ka do ácido acético, do ácido fórmico, e você tem o Kb do íon formato. Você tem a constante básica do íon que gera uma perturbação. Perfeito? Até agora foi isso que eu fiz. Notifiquei, percebi, te informei que o ácido era um ácido fraco. Esse ácido fraco se dissocia numa base forte. E eu peguei através da relação Kw igual Ka vezes Kb e estimei a constante de basicidade, porque eu conheço o Kw, e 1 vezes 10 a menos 14 é sempre esse valor, e porque eu forneci a constante do ácido que gerou essa base conjugada forte. Tranquilo. Aí eu fiz o cálculo e agora eu sei a constante de basicidade do íon formato. Tá. O que você precisa fazer para calcular o pH dessa solução? Por quê? Porque é isso que está pedindo. Calcule o pH dessa solução. Ora, eu preciso para calcular o pH o quê? A concentração, né? Só que note que eu estou falando de uma base, então antes eu vou calcular o pOH. E para calcular o pOH eu preciso saber como que eu vou, aliás, qual é a concentração dessa espécie. Lembram lá? pOH é igual ao menos log das hidroxilas, dos OH-. Tá? Esse menos log das hidroxilas, então, da concentração delas. Ou seja, eu preciso saber a concentração. O que é a concentração? Não é a quantidade de matéria pelo volume? Volume da solução. Eu sei o volume da solução. Agora que tem um pequeno traquejo. Você já sabe tudo isso. Eu te trouxe essas informações aí e é tranquilo, tá? Agora que vem uma parte que você precisa ter cuidado. Eu vou fechar aqui para facilitar. Quanto é que você... Note que... a última palavra, a última pergunta, né? Volume. Volume. Você sabe qual é o volume da solução? Ué, não é o volume que tem no Erlenmeyer mais o que tem na bureta? Né? Porque é isso que vai ser o volume total da solução, né? Quando eu vou até o ponto estequiométrico, eu adicionei um pouco
Eu adicionei um pouco da base no ácido, até que a fenolftalina ali muda de cor, ou laranjado de metila, ou qualquer outro indicador me mostrando que foi neutralizado toda a quantidade de ácido advindo do ácido fraco. Então, eu não quero saber a concentração de formato ali embaixo, quero. Eu sei qual que é a quantidade de formato, vou achar facinho. Mas eu preciso chegar nessa quantidade de formato dividido pelo volume. Mas não é só o volume do Erlenmeyer, é o volume que tem no Erlenmeyer mais o volume da base adicionada. Porque aqui também tem água, aqui também tem um certo volume da solução. Pegou? Beleza, vou fazendo passo a passo. Quanto é que eu preciso de base para fazer essa reação acontecer, para fazer essa neutralização? Olha aqui novamente para o Erlenmeyer, né? Eu vou fazer uma outra coisa. Olha, eu vou pegar tudo isso daqui que é importante e vou passar para uma outra página para deixar um pouquinho mais limpo para você que está aí atento, né? E olhando aqui a aula com bastante carinho. Pronto, aqui, né? Agora ficou melhor. Eu só tenho isso daqui. Por que eu estou trazendo isso em separado de todos aqueles cálculos do K e do KB? A gente já vai usar isso, tá? Mas antes eu preciso de uma coisa. Quanto de base que vai precisar pingar ali? Olha, vai precisar a mesma quantidade que tem de ácido ali no meio. Você entendeu isso? Porque olha só, tem uma amostra que eu sei a concentração e sei o volume. A amostra é o analito, que está no Erlenmeyer. O que vai cair da bureta, a solução titulante, é necessariamente a quantidade para neutralizar o ácido. Quanto de ácido tem? Essa é a primeira pergunta. Vou colocar aqui, você pode também fazer isso no teu caderno aí. Quanto há de ácido no Erlenmeyer? Essa é a primeira pergunta que eu vou responder. A quantidade de ácido, ou seja, a quantidade de matéria no Sistema Internacional de Unidades e Medidas, é o N, né? A quantidade de matéria. O N do ácido é o que? A concentração do ácido vezes o volume do ácido. Tranquilo isso, né? A gente já falou bastante sobre isso. Nunca você vai precisar largar esse tipo de saber porque vai ser recorrente, tá? Sempre. Então, eu tenho essas informações? Claro que eu tenho, tá? Aqui, ó, o N do ácido, pessoal, é 0, e não sei por que aqui, a hora que eu importei, faltou um mol, mas eu tinha escrito lá atrás o mol. 0,1 mol por litro, né? Não esquece das unidades de medida. Mol vezes litro na menos 1 é a mesma coisa que mol por litro, você também já sabe disso. Vezes o que? 25 vezes 10 na menos 3 litro. Entendeu por que eu já passo sempre para litro a solução? Porque é óbvio que você tem que fazer uma operação aí, eu tenho que trabalhar com as variáveis na mesma ordem de magnitude, né? Não posso misturar litro com ml. Por isso que eu só transformo tudo para litro ou tudo para ml, mas como a unidade de concentração é mol por litro, tudo que eu pego em ml eu já transformo para litro, tá? Aí, tanto até que a hora que você faz isso daqui, né, o N do ácido vai ser ali a unidade de medida em mol, né? E aí você pega a tua calculadora com calma, ali, abre ela aqui, deixa eu dar uma liberada aqui nos antigos cálculos, 25 exponencial na menos 3 vezes 0,1, não dá nem graça fazer isso daqui, né? Que é 25 vezes 2,5 vezes 10 a menos 3, né? Porque isso é dividir por 10, na verdade, né? Então, 2,5 vezes 10 na menos 3, né? Deixa eu colocar aqui eu coloquei agora em
no modo científico, né? Daí já dá a escala certinho, 2,5 vezes 10 na menos 3. Você já sabe que tem, então, 2,5 vezes 10... Olha para cá, né? Olha para cá. Não se distrai. Deixa o WhatsApp lá de lado. Não fica consultando o celular. Então, 2,5 vezes 10 na menos 3 mol de ácido fórmico. Beleza? Está comigo? Então, você já sabe quanto do ácido tem. Você não vai neutralizar? Vai. Então, se você vai neutralizar uma molécula, você precisa de uma molécula para neutralizar. Uma molécula de ácido, você precisa de uma molécula de base para neutralizar. Se você tem 2,5 vezes 10 na menos 3 mol, você precisa também de qual é o N da tua base. O N, agora a base eu vou colocar em azul aqui para diferenciar. O N da base, a quantidade de matéria da base tem que ser igual, né? Então também é 2,5 vezes 10 na menos 3 mol de NaOH. É isso que você precisa para neutralizar. Olha no exercício de volta agora. Cadê o exercício? Cadê o exercício aqui? Aqui, ó. Porque você quer chegar ao volume da base que você utilizou. Você chegou ao volume até agora? Não, né? Unidade de volume no Sistema Internacional de Unidades e Medidas é litro. Litro. Você chegou à quantidade de base. E a base estava... novamente aqui. Então, você achou a quantidade de base, sabe que precisa, e note que a concentração da tua base é 0,150 mol por litro. Olha só, você então agora tem que resolver isso daqui, ó. A concentração da base não é igual o N da base pelo volume da base? Sim. Você tem o N da base... Acabamos de calcular. Você tem a concentração da base aqui embaixo, olha. Com uma solução, a última linha eu estou lendo ali, com uma solução de 0,150 mol por litro de NaOH. 0,150 mol por litro é a tua concentração, tá? Então, eu tenho a concentração, vou escrever tudo aqui então, ó, fazer uma flechinha, 0,150 mol por litro de NaOH é a concentração que tem ali. Você tem isso daqui é igual ao N, 2,5 vezes 10 na menos 3 mol, e você vai ter o volume. É aqui que a gente está, né? Vamos colocar um efeito especial aqui para você se ligar. Aqui, uma quadrinha em rosa. Eu já coloquei as variáveis e agora só tem uma incógnita para resolver. O volume da base. Ah, mas não seria a mesma coisa? Note que a tua concentração ali é diferente do convencional. Geralmente a gente usa 0,1, mas esse é um pouquinho mais concentrado e tal. Então, você precisa só isolar o volume. Então, passa o volume para o lado esquerdo e passa aquele 0,150 para o lado direito dividindo. Não é? Então, se você não entendeu, eu vou escrever aqui. Ó, volume... Opa! Vou colocar em azul só para respeitar o padrão que a base tem em azul. O volume vai ser igual a 2,5 vezes 10 na menos 3 mol dividido por 0,150 mol litro na menos 1. Eu já vou abrindo o sorriso, porque olha como você, quando você é probo, né? Cuidadoso, cuidadosa, é zelosa, é probo. Então, mol eu corto com mol, e 1 sobre litro na menos 1 é a mesma coisa que litro. Então, a unidade de medida aqui já vai sair em litro. Você já entendeu, né? Porque eu sempre peço para colocar as unidades de medida, senão você se perde, né? Então, 1 sobre litro na menos 1 é igual a litro, tá?
que eu preciso fazer? 2,5 vezes 10 a menos 3, que já até está na minha calculadora ali, dividido por 0,150. 1,66, aqui ó, 1,66 vezes 10 a menos 2. Então, 1,66 vezes 10 na menos 2 litros. Isso aí é 16 ml, né? Tá. Então, você já está ligado que... Mas já deixa aqui também em escala. Então, você... Ufa, agora vamos voltar ali para a primeira página, né? Vamos voltar ali. Opa, eu acho que no fim dela perdi tudo. Cadê? Ah, aqui. Sabe o volume do NaOH? Agora você sabe, agora você está sabendo o volume do NaOH. Então, quanto está aqui na calculadora? 1,66 vezes 10 a menos 2. Então, 1,66 vezes 10 na menos 2, o que? Litro. Litro. Tá lá. Beleza. Ufa. Terminei. Tô longe de terminar ainda. Vamos ver quanto tempo tá a aula aqui, né? Já 30 minutos. Como o tempo passa rápido quando a gente se diverte, né? Olha. Eu cheguei ao volume do NaOH que foi utilizado, uns 16,6 ml. Eu sabia que tinha um volume ali embaixo. Então, é isso que foi, esses 16 ml, 1,66 vezes 10 a menos 2 litros, é o que foi utilizado para neutralizar. Então, é isso que foi lido lá na bureta. Né? Baixou na bureta exatamente 16,6 ml. Sendo assim, qual é o volume total ali embaixo? Daí isso fica simples, né? O volume total, galera, deixa eu colocar aqui, né? O volume total é igual à soma dos volumes. Deixa eu pôr uma outra cor aqui, rosa. O volume total é igual o volume do analito mais o volume do titulante. Qual é o volume do analito? Volta lá, 25 vezes 10 a menos 3 litros. 25,0... 25 vezes 10 a menos 3 litros. Mais qual que é o volume do titulante? A gente acabou de calcular ele, né? 1,66 vezes 10 a menos 2 litros. 1,66 vezes 10 na menos 2 litros. Olha que como eu não preciso bater cabeça com unidade de medida. E já que o cálculo já tinha aqui o 1,66 vezes 10 a menos 2, é só o somar, somando com 25 exponencial na menos 3. Resultado, 4,16 vezes 10 a menos 2. 4,16 vezes 10 na menos 2 litros, tá? Então, óbvio, ele dá uns 41 ml, né? Sei o volume total. Por que eu estou calculando o volume total? Porque agora eu quero saber, né, a quantidade de a concentração de formato na solução. Concentração de formato da solução vai também estar relacionado ao N do ácido, né? Eu vou ter, se eu tenho 2,5 vezes 10 a menos 3 mol de ácido fórmico, isso quer dizer, novamente, voltei aqui no ácido. Esse último dado aqui é importante, hein? Cada molécula do ácido vai gerar um formato, tá? Ah, mas como assim? Ele não é um ácido fraco? Não, mas como tem uma base forte, ele vai neutralizar todo o ácido. Então, eu vou ter tudo que eu tinha, por mais que o ácido seja fraco, eu gero tudo de base conjugada. E qual que é a quantidade? Essa quantidade. A mesma quantidade do ácido fórmico. Tem o mesmo N do ácido. Então, o N do ácido, galera, é igual o N do formato. Qual que é o valor?
2,5 vezes 10 a menos 3. Então, vamos pegar aqui agora tudo em rosa. Então, ó, eu tenho o n do formato é igual a 2,5 vezes 10 na menos 3. Opa, aqui, 10 a menos 3 mol de formato. Vou deixar escrito aqui CH3 O menos, né? É isso que eu tenho, a quantidade de formato. Qual é a quantidade, qual é a concentração do formato? Qual é a concentração dele? Então, a concentração do formato vai ser o N do formato dividido pelo volume total. Porque você tinha 25 ml do ácido fórmico e caiu mais um pouquinho de hidroxissódio ali. Então, é o volume total, por isso que eu calculei aquele volume total. Beleza, então agora, para achar a concentração do formato, que eu já só vou deixar aqui um colchetes, mas sabe que eu estou falando aqui da concentração do formato, né? Fica olhando para cá, que é aqui que eu estou escrevendo, né? Olha só. Então, é o que? O N do formato, você tem ali 2,5 vezes 10 na menos 3, opa, quase fiz um zeta aqui, né? De 10 a menos 3 mol, o N sempre em mol, dividido pelo volume total, né? Vamos dar uma olhada aqui no volume total da solução. Estava aqui, eu vou sumir um pouquinho aqui só para você poder perceber, né? Cadê o volume total? Volume total... aqui, né? Então, aqui, né? 4,16 vezes 10 a menos 2 litro, né? Então, se coloca ali e monta esse cálculo bonitinho. Então, 4,16 vezes 10 a menos 2 litro. 4,16 vezes 10 a menos 2 litro. Então, a concentração do formato essa divisão. Olha só, ó, a unidade de medida vai dar algum valor, já vou calcular ali, mas ó, mol por litro ou mol litro na menos 1. Olha só, sempre coloque as unidades de medida, né? Então, 4,16, então só vou colocar aqui, fazer o cálculo para vocês, ó, 25 vezes 10 a menos 3, exponencial na menos 3, dividido por 4,16 exponencial na menos, exponencial na menos 2. Resultado, 6,00, dá para arredondar aqui, tá? 6 vezes 10 na menos 1, ó, 6,0, vou arredondar, tá? 10 na menos 1 mol por litro, aquele outro, essa última casa decimal aqui não importa tanto. 6,0 vezes 10 na menos 1 mol por litro. Agora que o cálculo vai começar. Agora que o cálculo vai começar. Você até agora só calculou a concentração da base conjugada formato, tá? É uma base fraca que tem um certo Kb e se encontra a uma concentração de 6 vezes 10 na menos 1 mol por litro. Me desculpem, eu só agora anotei um erro aqui. 25 vezes 10 a menos 3, né? Na verdade é 2,5 vezes 10 a menos 3. Eu até fiz certinho, mas na hora de digitar aqui eu matei uma casa decimal. E aí isso dá toda a diferença, né? Então, ó, eu estava percebendo que tinha alguma coisa errada aqui. Olha para o cálculo ali embaixo. Agora, assim, 2,5 exponencial na menos 3 dividido por 4,16 exponencial na menos 2. Foi o único erro até agora. É a mesma coisa, ó, só que 6,009 vezes 10 na menos 2, tá? Era isso que eu estava vendo ali errado aqui. 10 na menos 2. Então, me desculpem por isso, tá? Foi um ato falho eu digitar ali. O cálculo, da maneira como eu escrevi aqui, tá certo, só que a hora que eu fui fazer na calculadora,
eu coloquei 25 ao invés de 2,5, né? Que estava escrito aqui 2,5 certinho. Então, 6 vezes 10 na menos 2 mol por litro. Então, o que você tem afinal? Você tem o fato de que o íon formato H3COO-, ele vai aceitar de alguma coisa um íon, aliás, principalmente de alguma molécula de água. E então aquoso aqui, mais uma água aqui, e vai gerar um equilíbrio, propiciando um ácido aqui, aquoso, mais OH menos aquoso. Tá? Ó, é o íon formato, é a base forte. Então, formato é a base, né? Que em água vai gerar o ácido fórmico e hidroxilas. Só que é essas hidroxilas que vão fazer com que o pH aumente. Quanto de hidroxilas que eu vou gerar no meio? Eu só vou apagar aqui essa parte, né? Então, eu sei que para cada íon formato, quantos deles eu tenho? Eu acabei de calcular, né? E como que eu calculei? Eu fiz todas as últimas etapas ali, achei a concentração do formato e dividi pelo volume total. E era o que estava ali na minha calculadora. Deixa eu ver se eu acho aqui. Na calculadora aqui, e 6, alguma coisinha, né? Aqui. 6 vezes 10 a menos 2. Então, 6 vezes 10 a menos 2 é a mesma coisa que 0,06 mol por litro. Não vou colocar agora tudo, tá? O mol por litro, mas você já está esperto que é mol por litro, tá? Mas eu só vou tirar aqui para não atrapalhar. É essa condição que eu tenho de equilíbrio inicial. Esse 0,06 mol por litro de base vai me gerar um pouquinho, um certo X ali do ácido conjugado dela e mais X de hidroxilas. Como assim, Glaucio? Assim, você não está falando... Lembra lá quando a gente fazia aquele equilíbrio ácido? É a mesma coisa agora. Isso aqui é uma base. Ensinei com laranja e agora estou mostrando com maçãs. Então, a constante desse equilíbrio é igual aos produtos, X e X. Então, as concentrações dos produtos, que eu não sei, são incógnitas, sobre o reagente, o 0,06. Só que tem um pouquinho, tem a ideia, né? Lembram lá que eu sempre falava, um pouquinho desse equilíbrio aí se deve ao fato que dessa concentração eu preciso descontar um pouquinho de X, que vai se tornar o X e X, né? É um pouquinho da base conjugada ali que reage, porque é uma base fraca, então só o pouco da base conjugada que vai reagir com a água é que vai gerar X e X. É o mesmo raciocínio que eu já usei. Então, aqui embaixo, para terminar de fazer o equilíbrio, eu tenho que descontar também X. Então, eu tenho uma certa quantidade de formato. Esse formato é uma base, e é uma base fraca. Sendo assim, um pouco desse formato vai pegar hidrogênios da água e gerar OH. É isso que eu tinha escrito ali. Então, a quantidade de formato que reage é proporcional igual à quantidade de hidroxilas que são geradas. Se fosse uma base forte, eu poderia considerar toda a concentração de formato igual à concentração de hidroxilas geradas. Mas não é. Por quê? Porque é uma base que ainda não se dissocia completamente, né?
Então, olha, eu sei que mas não está falando que um ácido fraco gera uma base forte, mas olha só, quando eu escrevo o equilíbrio aqui, né, qual que é eu tenho esse valor de Kb? Claro que eu tenho, eu calculei, né? Então, ó, o Kb do íon formato é 5,6 vezes 10 na menos 11, tá ali. Por quê? Porque eu fiz já no início, né? Então, eu já tenho esse valor ali. Então, 5,6 vezes 10 na menos 11 é o Kb. Então, também não é uma... Eu sei que eu falei, um ácido fraco gera uma base forte, mas não é uma base extremamente forte como o hidroxissódio, mas pelo menos é uma base que promove um deslocamento. Enquanto eu fiquei falando isso, eu esqueci o valor que eu tinha colocado ali, 5,6 vezes 10 na menos 11. Então, o Kb é 5,6 vezes 10 na menos 11, que é a constante de associação ali da base, né? Da base fraca. Eu posso fazer aqui aquela situação, né? E depois eu posso confirmar isso. Mas lembra o que acontecia aqui, nessa equação? Que isso aqui virava tudo uma equação de segundo grau. Mas quando que ela não é uma equação de segundo grau? Vocês fizeram isso até na prova, né? Quando, e somente quando, ali a razão entre essa constante básica e a concentração inicial for um número muito pequeno, geralmente menor do que 5%. Para os ácidos a gente fez isso muito. Aqui vai ser a mesma coisa. Então, essa razão aqui, só o fato de eu ter um 5,6 vezes 10 a menos 11 já indica que para essa concentração inicial de 0,06 é muito pouco da base que vai fazer essa reação. Então, eu já posso... só antes eu vou escrever aqui, só estou reescrevendo a parte de cima, x² sobre 0,06 menos x. Puxa, isso aqui tá feinho, né? Mas acho que... isso, só olha para... Nossa, isso ficou muito feio. Deixa eu arrumar aqui para... Então, x² sobre 0,06 menos x. Então, como eu já sei, depois eu posso até confirmar isso, mas lembra o que eu fazia quando esse grau, no caso de dissociação ácida, e aqui o grau de basicidade é muito pequeno, eu faço esse menos x tendendo a zero e resolvo. Então, o que eu tenho agora? X vai ser igual a raiz quadrada de 5,6 vezes 10 na menos 11 vezes 0,06. O que eu fiz? Peguei o 0,06, multipliquei 5,6 vezes 10 na menos 11 e já coloquei tudo da raiz quadrada do quadrado do x, que foi para o outro lado como uma raiz quadrada, tá? Então, só para não precisar fazer muitos passos aqui, tá? X é igual a... Então, eu chego a um x aqui, que dá... Fazendo a calculação, pode fazer aí, vai dar 1,8 vezes 10 na menos 6. Porque eu estou com um pouquinho de pressa para não deixar um vídeo com 5 horas para você assistir, né? Então, o que é x? O que é x? Ali, olha lá no cantinho, estou fazendo aqui, o x é a quantidade de hidroxilas. Então, isso daqui é igual à concentração de OH-. Tá? Então, o POH é igual o menos log dessa concentração de hidroxilas. Menos log de 1,8 vezes 10 na menos 6 é 5, já estou fazendo o cálculo aqui, você pode fazer com calma na sua calculadora, POH é igual a 5,74. Alguma vez você viu alguma coisa escrita na base de POH? Não, né? É sempre em pH. E aí lembra lá, pH mais POH igual a 14. Então, o pH vai ser igual a 14 menos o POH. Portanto, o pH é igual a 14 menos 5,74. Que, segundo a minha calculadora aqui, é 8,26. 8,26.
8,26 é a resposta do teu exercício. Cadê o exercício aqui? Calcule, estime o pH no ponto estequiométrico quando você tem essas soluções ali. O pH no ponto estequiométrico é esse, né? Porque onde que é o ponto estequiométrico? Quando o N do ácido e o N da base são iguais. O N da base também é a quantidade de ionformato. O ionformato dividido pelo volume total, que é o volume que tem no Erlenmeyer mais o volume da solução titulante, me dá a concentração do formato. A concentração do formato, em mol por litro, eu usei para expressar a constante, fiz aquela tabelinha, onde eu relacionei o Kb com x ao quadrado sobre 0,06 menos x. Aí arredondei ali, né? Você pode também fazer pela equação de segundo grau, você vai perceber que não dá um valor muito diferente. E pelo fato de que o Kb é um valor muito pequeno em relação àquela concentração inicial, eu posso fazer aquela aproximação. E aí quando eu calculei, fiz o cálculo, eu encontrei a quantidade de hidroxilas. A quantidade de hidroxilas, quando eu pego menos logaritmo dela, me dá o pOH, que é facilmente convertido em pH. O pH é 8,26. 8,26 é um pH ácido ou básico? É um pH básico, né? 8,26, olha aqui para o lado, né? Note que fica aqui o pOH, né? 8,26. Tá aqui, ó, lembra pH 7 bem aqui no meio. pH, aqui, claro, tá um exemplo genérico, né? Que eu peguei do livro, não quer dizer, mas há uma base forte e um ácido fraco. Se a base for 0,150 mol por litro de hidróxido de sódio e se o ácido fraco for o ácido fórmico, ali naquela concentração que foi dada, que eu já não lembro, o pH vai ser levemente acima do 7. 8,26 é acima do 7. Então, fica aqui demonstrado o que eu estava falando para vocês, né, quanto ao leve aumento que acontece, 51 minutos, né, aqui já está terminando o vídeo, o leve aumento que acontece no pH de uma solução quando eu adiciono um ácido fraco, eu adiciono ali uma base forte, tá? Então, eu sei que esse exercício é longo, foi longo, e eu praticamente gravei 2 horas de vídeo, mas isso daí é bem importante, tá? Porque entender o porquê algumas titulações não resultam em um pH neutro é relevante sim para tudo que existe dentro do nosso corpo, tá? Porque ali, entre muitas outras coisas, tem muitos ácidos orgânicos fracos, tá? E isso é relevante sim, tá? Perfeito. Hoje aqui eu estou gravando esse vídeo em dia 27 de setembro, que era respectivo à aula que eu estava devendo de sexta-feira passada, né? Que foi no dia 23 de setembro. Então hoje é 27 de setembro. E isso também vai compor aí a aula do dia 30 de setembro, né? Foram 2 horas aula, então a aula dessa sexta-feira, dia 30 de setembro, também já está contemplada, tá? Porque isso já perceberam por quê, né? Eu não ia ter como em 50 minutos apresentar esse cálculo para vocês, tá? Então, por isso até foi intencional isso de deixar aí para fazer essas 2 horas aula no mesmo momento, assim você consegue pegar todo o raciocínio e entender como que funciona o pH de uma solução resultante da neutralização de um ácido fraco por uma base forte. Beleza, pessoal? Na próxima aula aí para outubro, a gente continua com mais os conteúdos que são relevantes para essa parte de analítica quantitativa, tá bom? Se cuidem e até mais.